Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Automação Guru. A Automação Guru vai realizar hoje a aula da parte 2 da introdução ao controlador PID. Ok? Na aula passada nós configuramos o hardware, nós verificamos o diagrama em bloco. Agora nós vamos entrar praticamente na parte da operação. Ok. Então vamos abrir o software, o Simatic Manager, né? Vamos abrir o nosso projeto, que nós nomeamos como projeto PID1. Você vai abrir na árvore todas as extensões, vai abrir os blocos, né? Eu coloquei aqui a minha visualização em lista e depois em detalhes, ok? Ok, então esta é a visualização do exemplo que nós estamos trabalhando. Ok, então inicialmente você vai abrir o simulador. Ok, vai descarregar dentro do simulador a estação S300. Sim para todos. Ok. Ok. Depois você vai abrir os blocos, selecionar todos eles e também vai descarregá-los dentro do simulador. Ok? Ok. Feito isso, nós estamos agora com o simulador rodando, né? E todo o programa carregado dentro do simulador. Você vai no comando iniciar, né? Vamos ver aqui. Vai passar para a lista de todos os programas. Simatic, Step 7 e aqui, ó, PID Control Parâmetros, ok? Né? Como eu já utilizei ele encontra-se na minha lista aqui. Mas o caminho para a inicialização dele é esse que você viu. Step 7 e PID Control Parâmetros. Então eu vou abrir aqui, olha, dentro dessa ferramenta, o bloco da FB41, que é o nosso controlador. File. Open, né? O nome do projeto tem que ser projeto PID1. Então eu clico na lista, projeto PID1, vou abrir a árvore até que os blocos fiquem à vista, né? Sejam descritos aqui. Vou passar o sistema para online. Ok? Aí eu seleciono a DB41, que é o bloco de dados da FB1, e o sistema vai carregar para mim um simulador na DB41, né? Aqui você mantém projetos, aqui o projeto, nome do projeto, né? Componentes, viu? E dá um OK. Ok? Feito isso, inicialmente nessa tela que é apresentada, você vai aqui, ó, carregar aqui, ó, pode ser que esteja internal, você passa para iOS, que vai fazer o programa rodar no caso, pela periferia, né? Entradas e saídas analógicas e demais entradas e saídas. Inicialmente nós vamos trabalhar apenas com a ação proporcional, ok? Então, a ação proporcional, aqui você, se estiver zerado, você pode colocar 10, ok? O módulo de operação você vai pôr em automático, e os demais parâmetros, né? 100, 0, 1, 0, vai estar preenchido automaticamente. Feito isso, você vai clicar nessa janela aqui, ó, que é o simulador, né? Na realidade é a janela de visualização do simulador. Você vai clicar aqui em configurações,
né? O nosso simulador tem a opção de uma, duas, três, até 4 curvas. Nós vamos usar as 4 curvas no nosso gráfico. A primeira é a curva do valor do set point. Depois o valor do processo, o valor da variável manipulada e na quarta curva você vai colocar aqui o erro de sinal. Depois você vai fazer o seguinte, você zera o valor da variável mínima, aqui, neste caso, de 0 a 100%, ok? Ela está de menos 100 a 0. Você deleta o 100 e coloca 0. Ok? Então, nós temos a curva do set, nós vamos ter uma curva do set point, uma curva do processo, da variável manipulada e do erro do sinal. Aqui, olha, nós verificamos a cor. O set point está em vermelho. Ok? A variável de processo está em verde. Você poderia alterar, né? Mas na realidade não há necessidade, né? A variável manipulada nossa aqui está em amarelo. E o erro de sinal está em azul. Ok? Ok. Então, feito esta configuração, você dá um OK. Você pode verificar lá, ó, set point em vermelho. A variável de processo em verde. A variável manipulada está em amarelo. E o erro de sinal está em azul, ok? Então, deixe inicialmente no set point. Bom, em seguida, você passa o simulador para módulo 1, ou seja, para operar, né? Para o CPU estar em funcionamento. Você vai colocar uma variável de entrada que é a PIW272 em módulo de visualização DEC, né, slider deck, e uma variável de saída que é a PKW288, também em módulo de visualização deck, né, slider deck, no valor mínimo 0, no valor máximo você vai colocar aqui, olha, 27,648, ok? Aqui automaticamente ela já passou, mas você coloca aqui, olha, 0 e o valor máximo 27.648, que é o range da nossa escala analógica, de 0 a 27.648. Feito isso, né, você já passou o sistema para módulo 1, nós vamos iniciar então o módulo de simulação. Você dá um Start e você vai verificar que apareceram aqui, olha, que você está visualizando 3 curvas. A verde, que é a variável de processo, está zerada. A amarelo está em 100%, que é a variável manipulada, né? E o erro de sinal está andando junto com o set point. Então, vamos entender isso inicialmente. A minha variável manipulada está em 100%. Por quê? Porque a minha variável de processo está zerada e o meu sistema está funcionando. Então, vamos supor que fosse um ajuste de válvula. Eu estou mandando abrir a válvula porque o valor que eu tenho de nível, de pressão ou de uma outra variável qualquer está com um erro, vamos dizer assim, de 100%. Porque se o meu set point é 80 e eu tenho um erro de 80, eu tenho 100% de erro. Ok? Então, essa é a primeira visualização que nós temos no nosso gráfico. Ok. Vamos abrir então visualizar aqui o software. Ele deu um erro aqui de visualização. Vamos o OB1. Vamos abrir o OB1 para ver se a hora que voltar ele volta. Isso, voltou nas páginas normais. Ok. Vamos abrir então a FB1.
que é o bloco, né, onde nós temos o processo. Vamos abrir o simulador. Ok. E vamos começar a alterar, passar aqui, ó, para módulo de simulação. E vamos alterar o nosso valor aqui, olha, para ver se está funcionando. Ok? Então, a minha entrada da PV, ou seja, a variável de processo, está funcionando, olha. De 0 a 27.000. Ok. Agora, nós vamos voltar ao programa e vamos na tabela que nós criamos para controlar o PID. Se nós verificarmos aqui, o PID ainda não está funcionando. Por quê? Porque todos os valores estão zerados. Ou seja, a tabela não está carregando no bloco, né, de controle os valores para que ele possa operar. Então, nós vamos inicialmente colocar ele em módulo de simulação. E depois nós vamos, através deste botão aqui, olha, carregar os valores com os quais o PID vai realizar os cálculos. Olha lá, eu cliquei uma vez neste botão e foram carregados os valores para mim. Olha lá, o set point de entrada, né? O ganho, o ganho integral, tempo de, no caso, tempo do ganho derivativo, tempo do ganho derivativo e tempo do ganho integral e o ganho proporcional. Ok? Então, feito isso, eu carreguei os valores. Vamos novamente acompanhar o nosso gráfico. Bom, a minha variável de processo continua. Vamos verificar aqui. A variável de processo agora está em 100%. A variável manipulada continua com 0. E o erro de sinal está a menos 20. Ok? Vamos verificar então no nosso simulador. Verificar, estão visualizando a modificação? O que eu fiz? Eu abaixei o valor da minha variável de processo. Ok? A leitura do meu sinal, aqui ó, a variável de processo, está abaixo do set point. Ok? Certo? Ela estava em 100%. Então, no meu programa, se eu verificasse o programa, finalizasse ele estaria em alarme no início. Por quê? Porque o meu valor da variável de processo, olha lá, foi lá em cima, ou seja, estaria acima do limite permitido. Então o sistema estaria em alarme, eu fecharia as válvulas, né? Como isso é uma simulação, me perdoe, né? Como isso é uma simulação, então nós estamos aqui verificando o funcionamento. Aí o que eu estou fazendo? Manipulando a variável de processo, o PID realiza a correção nas variáveis que vão corrigir o programa. Ou seja, a variável manipulada. Quando a variável de processo desce, vamos dizer, eu diminuo o valor, a variável manipulada sobe, a fim de corrigir o erro que está sendo gerado, né? A minha variável de processo está com um erro de, vamos dizer, 11% com relação ao meu set point. Vamos diminuir este erro. Verificaram que conforme o erro, no caso, a variável de processo aproxima-se do valor da set point, o erro diminui e
a variável manipulada também diminui. Por quê? Porque necessita de uma menor intervenção no processo. Ou seja, se eu estivesse com uma válvula de vapor atuando, conforme eu vou alcançando a temperatura, a minha válvula vai fechando. Como se fosse um controle de nível. Conforme eu vou alcançando o nível necessário, a válvula vai fechando. E até que eu alcance, no caso, o valor necessário. Ok? Vamos verificar aqui, olha. Vamos zerar a variável de processo com o valor da set point. Verifique a curva. Olha lá. Lentamente, né? A variável de processo vai diminuindo, o erro vai diminuindo. Por quê? Porque o PID está trabalhando. Ou seja, a hora que eu alcançar 80, né? Eu estou com o meu set point, então olha, eu não preciso. Ok, vamos diminuir aqui um pouquinho de intervenção no processo. Então, como vocês podem ver, né, eu tenho aqui um leitor, né, para simulação do bloco PID, né, para verificar os seus parâmetros, né, a maneira como ele está configurado, né. E a operação que nós realizamos aqui está carregando os parâmetros através da tabela Watt. Eu também poderia carregar esses parâmetros diretamente no PID? Poderia. Se eu executasse essa programação com valores diretamente aqui, olha, em cada uma das entradas, eu também estaria operando, né? Mas a utilização da tabela Watt facilita muito a visualização, né? E o módulo de operação. Vamos supor que eu queira desligar a PV, né? Aqui no caso. Vamos alterar aqui para que nós visualizemos as três curvas. Vou diminuir um pouco aqui. Melhor. Ok. Certo? Eu vou passar de 1 para 0. Falso. Então, eu carrego o valor e mando simular. Olha lá. Estava ligado, eu desliguei. Ok? Se eu verificar no processo agora, a variável de processo foi a 0. O valor do erro foi a 100%. Por quê? Porque eu desliguei a entrada da variável de processo. Assim, eu posso fazer com todos os outros parâmetros, né? Vamos desligar aqui também, ó. Falso. Carrego o valor e mando simular. Se eu verificar no meu processo, olha lá. A variável manipulada foi a 0. A variável de processo está zerada. O valor do set point é 80 e o valor do erro é 80. Ok? Como o PID é um módulo de simulação para processos, não existe uma tabela com valores específicos para a operação do bloco. Os valores devem ser carregados de acordo com a necessidade da operação do programa. Vamos dizer que eu coloque um ganho aqui de 70%. Ok? Eu carrego o valor e mando simular. O que isso diferencia na operação do meu processo? Vamos aqui novamente ligar true. E aqui também true. Ligar os parâmetros do PID e verificar o seu funcionamento. Ok? Vamos alterar aqui. Verificaram que o tempo de resposta mudou?
vou mostrar de uma maneira mais... Eu estou subindo, né? Na realidade eu tenho que descer. Veja que a curva vai ficar... A curva de resposta do controlador vai ficar uma curva mais agressiva. Olha como ele está subindo rapidinho. E na outra, com 10%, o tempo de resposta é mais lento, né? Então, eu posso modificar todos os parâmetros, né, com a finalidade de alcançar o meu processo. E como eu disse anteriormente, né, não existe uma tabela específica para isso. Ou seja, de acordo com o meu processo, os parâmetros são executados dentro do controlador. Ok? Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Eu quero agradecer você por ter compartilhado conhecimento conosco. E eu quero pedir a você que inscreva-se na comunidade da Automação Guru, né? Nós estamos aguardando, né, alcançar um número mínimo de pelo menos 50 inscritos para iniciarmos as atividades da comunidade. Inscreva-se na comunidade e você vai ver tudo isso aqui que nós estamos mostrando com um hardware instalado. Você vai verificar como executar as conexões, como os sensores são conectados. Você vai verificar e vai ver como conectar os fios, né? Ou seja, com uma experiência maior, a comunidade da Automação Guru vai te ajudar, ok? Então, que Deus possa continuar nos dando sabedoria e que nós juntos possamos, né, alcançar os nossos objetivos. Eu agradeço você, agradeço a Deus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.